Fala aí, pessoal, beleza? Professor Fernando aqui. Você conhece as angiospermas? Se não conhece, hoje você vai conhecer. Fica ligado e não sai daí! Então, galera, olha só. Angiospermas, nós estamos aí trabalhando os grupos de vegetais, as características básicas, as características que você precisa saber de cada grupinho. E o que você precisa saber sobre angiospermas? Vamos lá! São plantas chamadas de fanerógamas, tá? Ah, um outro detalhe. Isso diverge bastante entre os livros, mais de 350 mil vegetais conhecidos, tá? Alguns livros dizem 300 mil vegetais conhecidos, outros 350 mil, mas considerando 350 mil vegetais conhecidos, aproximadamente 300 mil, tá? Exemplares são angiospermas. Então, quer dizer, a maior parte das plantas pertence a esse grupo. De plantas chamadas de fanerógamas, que são plantas que apresentam flores e sementes. Tá? As flores vistosas, flores coloridas, cheirosas, pertencem a esse grupo. São plantas vascularizadas, né? Então são vasculares ou traqueófitas. Classificadas também como cormófitas, então apresentam órgãos verdadeiros, raiz, caule e folhas. Essas plantas também são classificadas como espermatófita. Fito vem de planta, planta que produz espermato, que significa semente. Então são plantas produtoras de sementes. É só reforçando já o que tem lá no fanerógamas. Agora, uma grande diferença bem marcante com relação às gimnospermas, que foi o grupo anterior, é que as angiospermas apresentam um fruto ao redor da semente. Então, o próprio nome fala angio, significa urna, espermato, semente, a urna da semente. Então, significa o fruto, tá? Como esses vegetais são vascularizados, podem ter um grande porte, apresentam também a metagênese, onde a fase esporofítica, 2N, é a fase duradoura, enquanto que a fase gametofítica, N, né, haploide, ela é a fase passageira ou efêmera, dura menos tempo. A reprodução é independente da água. Independente da água em que sentido? Agora depende dos agentes polinizadores. A água pode até ser um agente polinizador, mas agora os gametas não têm que nadar na água. Os gametas, né, masculinos vão ser levados, vão ser produzidos a partir do grão de pólen, que é levado então pelos agentes polinizadores. O habitat, você encontra em tudo quanto é lugar, são plantas cosmopolitas. Alguns nomes importantes. Grão de pólen, tá, é o gametófito masculino. O saco embrionário, né, que é a estrutura que vai estar composta ali pelo ovário e pelo óvulo, tá, é o chamado gametófito feminino. Gameta masculino se chama nucleoespermático. Gameta feminino continua chamando oosfera. E agora nós temos um esquema chamado de dupla fecundação. Numa próxima oportunidade eu vou estar falando bem a diferença entre essa fecundação simples e a dupla fecundação ocorrida aí nos vegetais. Com relação às flores, são flores com atrativos, tá? O cheiro, o néctar, as cores vibrantes, as formas, tudo isso faz com que essas plantas sejam bastante, vamos falar assim, diversificadas com relação aos seus agentes polinizadores. Quem pode polinizar essas plantas? Insetos, aves, o vento, a água. Nós temos aí diversidade muito grande de agentes polinizadores. Tá? Lembrando, agente polinizador é quem leva o pólen. Agente disseminador de sementes é quem vai levar essa semente de um lado para outro. Às vezes são bichos dos mesmos grupos, tá? Mas a terminação que a gente usa para a polinização é a filia. Então, anemofilia, afinidade pelo vento, polinização. Anemocoria, disseminação da semente pelo vento. Ok? As angiospermas se dividem em
dicotiledôneas e monocotiledôneas, ok? Mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Tudo bem, galera? É isso aí por hoje. Essas são as angiospermas. Grande abraço!